de alegria. Pego minha prancha, vou pro Guarujá, eu vou trazer. What's up, good morning. Eu acho engraçada essa música, que ela começa ali falando sábado, sabadá. Aí você pensa que vai ser uma música falando do sábado. Aí começa, domingo é dia de alegria. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Domingão. É a terceira tentativa de vídeo essa semana. Quinta-feira eu fiz um vídeo, deu pau na hora que foi tirar da GoPro e renderizar. Falei, vou fazer no celular. Fui fazer no celular o vídeo. E aí o vídeo ficou sem áudio, porque entrou no Bluetooth do carro e não captou o que eu tava falando. E eu só fui perceber depois que eu já tinha publicado no YouTube. Aí eu falei, caralho. Aí eu falei, não. Mas vamos lá, vou tentar de novo fazer esse vídeo. Quer dizer, já vou ter que dar uma quebrada agora no vídeo, porque eu vou pegar uma corridinha. Mas prometo continuar com este vídeo. Ok, vamos falar da imigração tensa, devastadora aqui no estado de Massachusetts. Fica aí, fica ligado que eu vou continuar contando o que aconteceu aqui no sábado. Ok, vamos continuar aí com a segunda parte do vídeo. Falei que é a terceira tentativa de eu publicar esse vídeo. Tá difícil, mas vamos lá. Gente, a gente tenta não ficar falando desse assunto, que é um assunto repetitivo e chato, mas não tem como fugir. É um assunto que vem afetando a vida de todos os imigrantes que moram aqui nos Estados Unidos, principalmente no estado de Massachusetts. Por que Massachusetts se tornou alvo? É uma questão política. Massachusetts não é o estado com o maior número de imigrantes documentados e indocumentados. Massachusetts, longe. Massachusetts é top 5 dos estados mais seguros da nação. Então, aquela desculpa de que vamos tornar nossas comunidades mais seguras também cai por terra, porque aqui já é um estado seguro. Aliás, eu comentei recente, né? Dos 10 estados mais seguros dos Estados Unidos, 8 são democratas. Um é considerado um swing state. Em português eles usam o estado pêndulo, né? Que às vezes eles voltam para republicanos, às vezes eles voltam para democratas. É o estado de New Hampshire. Ele não é propriamente um estado republicano, apesar de também ser famoso por não ser welcome friendly para imigrantes. Ou seja, não é um estado que gosta muito de imigrantes, sabe? Mas também tem nada para fazer lá. Frio pra caramba, tem nada. A roça. O bom lá é que não tem sales taxes. Você compra as coisas sem imposto. O pessoal de Massachusetts só vai em New Hampshire para gastar, porque não quer pagar imposto. Dependendo do que você for comprar, você faz aquele cálculo. Quanto que eu vou gastar de gasolina versus o quanto que eu vou economizar no sales taxes. Porque em Massachusetts o sales taxes é de... Nossa, tá muito claro aqui, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu fechar aqui. Porque o sales tax em Massachusetts é 6,25%. Então você faz as contas. 6,25% vai salvar. Vou economizar quanto do que eu quero comprar? Eu vou lá para New Hampshire. Enfim, como eu estava falando, dos 10, 8 são democratas. Massachusetts é top 5. E então, porém, Massachusetts não é um estado santuário. Muita gente vem falando, Massachusetts não é um estado santuário. Massachusetts é um estado que contém algumas cidades santuárias. Eu lembro só de duas. Eu lembro de Chelsea e Newton. Quando eu vi Newton, eu achei uma surpresa, porque Newton é um bairro que não tem muito imigrante não, porque é um bairro caro. É um bairro de gente rica e não tem muito imigrante lá em Newton, não.
Mas Newton, Chelsea, eu não sei se Somerville e Saugus também. Eu sei que são poucas as cidades que são declaradamente cidades santuárias. Então o pessoal tem mania de falar, é um estado santuário. Não é. Ponto. Dito isso, mas é um estado que é um dos últimos bastiões dos democratas, da agenda progressista, onde, já falei diversas vezes, a governadora é uma mulher lésbica assumida, a prefeita é a prefeita da capital, que é Boston, uma chinesa, e as duas se levantaram contra essa política imigratória do novo presidente. Bateram de frente. E vocês viram falar de Harvard, da Universidade de Harvard. E onde fica Harvard? Massachusetts. Vocês estão vendo quantas instituições fortes se levantaram contra a administração do presidente, contra as políticas imigratórias? Vocês estão vendo? Então, a única coisa, muita coisa tem que voltar atrás, porque a justiça, os juízes revogam muito das ordens executivas dele. A última que com certeza pocou aí na imprensa mundial, e na imprensa brasileira também não deve ter sido diferente, a implicância com os estudantes, com a Harvard. E aí que acontece? O reitor de Harvard, o presidente, CEO, mas como se fosse um reitor de uma universidade brasileira, aí para vocês terem noção, ele é um cara que é judeu. Ele é judeu. Então não faz muito sentido, né? O cara ser judeu e ser acusado de antissemitismo, se ele mesmo é judeu. Não faz nenhum sentido. Cai por terra também essa acusação. E aí ele assinou a ordem executiva proibindo Harvard de admitir estudantes estrangeiros, onde que 27% dos estudantes de Harvard são estrangeiros, dá em torno de mais de 6 mil, entre 6 mil e 7 mil estudantes estrangeiros matriculados. Ele solta essa notícia num momento que eu achei de pura covardia, porque o que muita gente, você não está vendo falar, é o início das férias. O que acontece? Os estudantes voltam para os seus países, vão visitar seus pais. Os estudantes que não vivem em Massachusetts vão para os seus estados. Se o cara não está graduando, ele não quer ver a graduação de nenhum amigo dele, ele vai embora, ele não vai ficar aqui em Massachusetts, porque eles não vivem em Massachusetts, eles só estudam em Massachusetts. E aí o que acontece? O cara vai e solta uma dessa. Então imagina você, estudante internacional, matriculado em Harvard, você está lá no seu país e recebe uma bomba dessa. Como fica a sua cabeça? Tudo bem que tem uma juíza que revogou para não afetar os estudantes já matriculados. Mas aí quem tinha o sonho de estudar em Harvard vai ter que repensar muito, enquanto nós estivermos sob nova direção, vamos dizer assim. Então tem toda uma questão política por trás dessa perseguição contra os imigrantes que vivem em Massachusetts. E tem uma guerra na comunicação. Por exemplo, um tempo atrás teve um vídeo que bombou na cidade de Worcester, inclusive eu morei em Worcester, de um empurra-empurra, uma muvuca na rua para pegar uma mulher. Aí depois eles vão, pegamos uma mulher criminosa. Aí você vai ver o crime, a mulher acusada de agressão com arma branca, acusada de ameaçar uma grávida. Eu falei, caramba, aí eu concordei, tem que deportar mesmo, essa mulher é um perigo. Mas isso é o que eles venderam. Aí você vai entender a história. Uma discussão. O latino tem o sangue quente, né? Uma discussão de família. Ela discutindo com a filha dela estava grávida. E ela pegou o cabo do celular e ameaçou bater na filha. Coisa de latinos. Gente, eu não concordo, eu não bato no meu filho. Tá, eu não concordo. Mas a gente sabe que o pessoal da moda antiga ainda é a favor de umas boas palmadas para educar e fazer com que os filhos
os respeitem. Eu tomei umas palmadas, umas cintadas quando eu era mais novo. Normal, para nós latinos, brasileiros, normal. Mas enfim, a mulher foi denunciada à época. Ela foi lá na delegacia e ficou no recorde dela, ficou na ficha criminal dela. Aí você fala assim, essa mulher representa um risco à soberania nacional, ela está impondo risco. Não, gente, mas aí é a guerra de comunicação. Teve outro caso do moleque, do cara estuprador. Aí você vai ver, não era nada disso, o cara não é estuprador. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que a imigração está vendendo é para justificar. E, por exemplo, o que está acontecendo agora? Está acontecendo muito agora. Eles estão prendendo pessoas e alegando, ela se parece com a pessoa que era procurada. Aí for ver, ela tá fora de status, vamos prender. Aí chega lá, a pessoa não tem recorde criminal, ela tá numa violação imigratória. Violação é diferente de crime. Então ela tem direito a ver um juiz. Mas para ela poder ver o juiz, ela tem que pagar uma fiança em torno de $10 mil. É engraçado, chega a ser tragicômico essas situações. Eu vou interromper o vídeo mais uma vez e daqui a pouco a gente vai para a última parte. Terceira e última parte desse vídeo, eu prometo que é a terceira e última parte desse vídeo, mas ele vai estar compilado em um só no YouTube. Vamos lá, então só para fazer um apanhado de tudo que eu falei, a gente tem que levar em consideração a questão política por trás dessas operações anti-imigrantes no estado de Massachusetts. É um estado rico, é um estado democrata, que tanto a sua governadora como a prefeita da capital, como uma das instituições de ensino mais importantes do mundo, não cederam às pressões e se levantaram contra as pressões do presidente. Então, recapitulando, isso é muito importante de você saber que Massachusetts não é um estado santuário. Califórnia, sim, é um estado santuário, mas Massachusetts não é, tá bom? Isso a gente precisa deixar bem claro para as pessoas não difundirem informações incorretas. E, por último, não menos importante, vocês têm percebido, se vocês não têm percebido, eu vou dizer para vocês, que tudo que está acontecendo é sempre assim, the president signed a new executive order. Toda hora, uma ordem executiva, uma nova ordem executiva. Muitos perguntam, mas ele pode administrar o país só na base da canetada? É que pouca gente fala. Os Estados Unidos está em estado de emergência. Foi declarado estado de emergência na fronteira sul, na fronteira dos Estados Unidos com o México, por onde entram os imigrantes, por onde entram ilegalmente os imigrantes. E estava transbordando de gente, sim. Houve um relaxo por parte da administração Biden. Entrou muita gente. Ele só resolveu reter em época de eleição, porque viu que realmente perdeu muito apoio da opinião pública por ter deixado largado isso. E aí falou assim, porra, a gente precisa fazer alguma coisa. Ele começou na reta final. E aí, quando é declarado estado de emergência, o presidente fica com superpoderes, plenos poderes, para praticamente administrar o país baseado só em executive orders. Se nenhum juiz se opor, a lei passa goela abaixo. E aí, numa dessas executive orders, que aliás os democratas não tiveram nem força para acabar com o estado de emergência, eles não conseguem, apesar que não está mais em emergência. Já tem vídeos do próprio presidente indo lá na fronteira e vendo que não tem mais ninguém. Caiu a níveis históricos. Ninguém está passando mais. Até porque tem a questão do medo, da pressão psicológica. Então ninguém está passando mais. E os democratas não conseguiram nem reverter isso. E numa dessas canetadas, dessas ordens executivas, o que ele assinou? Que mudou a lei. Então todo imigrante in overstay,
ou que entrou ilegalmente, mas que está nos Estados Unidos há menos de 2 anos, esse cara não vai ter direito a ver um juiz, ele vai poder ser deportado, entrado numa deportação expressa. Então a lei mudou. Se o cara estiver aqui há menos de 2 anos, ele pode ser deportado sem ter direito de ver um juiz. É isso. Então ele vai comendo pelas brechas, se nenhum juiz se opor, se nenhuma organização fazer uma petição, ir lá protocolar com o juiz, para um juiz ver realmente, vamos entender, ele vai administrando o país só na base da canetada. Então, assim, serão anos muito difíceis, porque tá difícil pros americanos, gente, né? É falar, você fala isso pra ser imigrante. Não, pro americano tá difícil. O americano tem agora os filhos boomerang, ou seja, do passado eles iam pelas faculdades, pros colleges, quem é aí da década de 80, 90, assistiu muito o filme da Sessão da Tarde, os famosos dormitórios, aquela coisa. Eles iam pra faculdade e não voltavam, porque dali eles se formavam, encontravam emprego e iam viver por conta própria. Eles estão voltando pra casa dos pais, porque tá muito difícil de se manter, de comprar casa, de pagar aluguel, de comprar comida, tá tudo muito caro pros americanos, não é só pro imigrante. Isso tem que ficar bem claro também, porque dá a impressão que é só os imigrantes, deixa aí pros americanos. Não, pra eles também tá muito difícil. Que isso ficou bem claro. Mas é isso, falei muito, não tenho nem ideia de quantos minutos ficou esse vídeo. Obrigado se você assistiu até aqui. Deixe seu like, compartilha com o amiguinho, se inscreva no canal, que a gente vai falando sempre a real. Aquele abraço.